Bom, os bombeiros voluntários de Tupancetã foram novamente acionados para atender um incêndio próximo à localidade do Batu, na madrugada desta quinta-feira, dia 7, por volta da 1h. Eles foram acionados para atender um incêndio que estava acontecendo na comunidade do assentamento Quista da Esperança, próximo à localidade do Batu. A gente já comentou que os bombeiros voluntários é uma entidade que está se consolidando aqui em Tupancetã, já existe oficialmente, já tem a sua documentação e está se aprimorando cada vez mais, mas tem atendido, inclusive, alguns casos emergenciais aqui no Tupancetã, o que aconteceu nessa madrugada. Eu tenho informação de que o Luiz Afonso Costa e o Billy, né, estiveram lá atuando. E eu tenho contato com o Luiz Afonso agora, que é o porta-voz dos Bombeiros Voluntários, e que pode nos dar um pouco mais de informações com relação ao que aconteceu nessa madrugada aí. Luiz Afonso, bom dia, como é que está, amigo? Tudo bem, Luiz Afonso? Bom dia, Miguel. Bom dia, ouvintes da Rádio do PAN e ouvintes. Luiz Afonso, nós tivemos a informação de que vocês foram acionados por volta da 1h. O que vocês tiveram conhecimento e chegando lá, o que aconteceu? Assim, a gente foi comunicado pelo nosso colega secretário aqui também da área de desenvolvimento rural, que os moradores estavam solicitando apoio aqui na comunidade do Conquista da Esperança. Para terem uma ideia, ele fica na divisa quase com a nossa área do complexo aqui, e é mais em direção à comunidade, à localidade do Batu, né, que fica próximo também daqui. Que estava acontecendo um incêndio, daí a gente imediatamente, aí, junto com o presidente Luiz Koch, e mais também o suporte do nosso colega Billy, a gente se deslocou lá, e a gente constatou que tinha um incêndio num galpão. O galpão é a sala de ordenha do proprietário, que é o seu Marciano Pereira. Tá aí a sua família, que são agricultores familiares ali. E o fogo é provável que tenha começado por volta da 00:30, tá? Por volta desse horário aí, quando ele notou alguma coisa estranha, que ele saiu pro lado de fora, e ele viu que estava uma parte do galpão já com fumaça, e quando ele adentrou, aí o oxigênio forçou a entrar também, ampliou as labaredas e acabou incendiando bastante a estrutura da sala de ordenha. Mas aí ele também já contando com o apoio dos vizinhos, que ele pediu sempre o vizinho e como diz o outro, parente mais próximo, né, e o amigo que atende mais rápido uns aos outros, né. Já de imediato correr para lá, um dos vizinhos levou um trator com um tanque de água, né? Então foram combatendo, depois nos avisaram, a gente se deslocou lá e fez a parte final e também o rescaldo lá. E daí foi notado que ele perdeu aí vários equipamentos da sala de ordenha, que compõem resfriador, a próprio equipamento de fazer ordenha das vacas de leite nele, da propriedade, e daí vai outros equipamentos como geladeira que tinha, mais motosserra, mais equipamentos outros aí como esmeril e outros itens aí ele acabou perdendo com esse incêndio. Mas aí esse combate protegeu outro galpão que tinha do lado e também um pouco mais distante, não tão distante, mas também a casa de moradia deles, né? Perfeito. E aí a sorte é que não tinha vento contrário, né? Ou vento forte de qualquer maneira para propagar mais o fogo, né? Perfeito. Mas a gente encerrou então por volta das 13h24 com o caminhão já abastecido também. Perfeito. Bom, perdas materiais bem intensas, então, pelo que a gente está vendo aqui, a gente lamenta muito. Felizmente ninguém machucado, nem as pessoas que trabalharam também não se machucaram. Não, ninguém. Felizmente isso, né? Mas, sem dúvida, um prejuízo financeiro muito grande, inclusive, especialmente porque é o local de renda, né? É o material, é onde eles tiram a renda deles ali, com certeza isso para a família é bastante preocupante. Mas, impactante. Impactante, mas tudo bem, vamos tocar em frente aí. Luiz Afonso, uma possibilidade ou uma suspeita do que possa ter ocasionado o senhor Marciano, ou o senhor e você chegar a alguma conclusão? Talvez. Isso aí teria que ser mais aprofundado, mas talvez seja um curto elétrico. Talvez. Certo. Porque não havia descarga atmosférica, não estava muito seco, tinha chovido inclusive na tarde, né? Então não tinha ar seco, essas coisas assim, e a suspeita então mais provável é que tenha sido algum curto-circuito, porque ali nesse equipamento tem muita energia elétrica, né? Tanto dos resfriadores quanto a máquina de ordenha, a própria o triturador, essas coisas todas aí. Bem, é claro que a gente lamenta muito, nossa solidariedade é o senhor Marciano e a sua família, né? E é claro que a gente sabe que são pessoas que estarão
retomando as suas atividades, mas torcemos para que seja o mais rápido possível. E é claro que fica o alerta, então, de repente, para o pessoal dar uma boa revisada na parte elétrica também, que é uma das possíveis origens desse incêndio e que não pode ser descartado, né, Luiz Afonso? A gente já tem notado em outros casos, como você mesmo tem acompanhado, e às vezes ele é parte elétrica, né? Por isso que é bom sempre, como tu está dizendo, fazer uma revisão, né? Às vezes não. A disposição da fiação está bem conectada e bem isolada, por isso que tem os isoladores, né? Não estou dizendo que seja esse caso. Claro. Nem tem como afirmar. Sempre é bom ver, porque geralmente as residências e prédios mais novos, as instalações são novas também. Então a fiação não é antiga, né? Nesse caso não é. Então, se for. É uma boa recomendação sempre. A bitola do fio adequado, o disjuntor adequado para aquele desarme no caso de alguma sobrecarga, né? Não utilização dos que se chama de T ou essas extensões assim para ligar vários equipamentos. Tudo isso são formas de se evitar essa possibilidade. Mas é claro que a gente tem isso só como sugestão. Luiz Afonso, parabéns aí a você, ao Luiz Koch, nosso presidente, ao Billy, né, que atuaram ontem. A gente, como eu comentei ainda, os nossos bombeiros voluntários, eles já existem oficialmente, ainda não estão com toda aquela condição de atendimento que eu sei que vocês gostariam. Tem várias etapas para ser cumprido. Tem várias etapas, mas já está em vários momentos prestando socorro. A forma mais prática de acionar vocês é a Brigada Militar, né? Isso. Perfeito. Mais algum detalhe gostaria de falar em nome da BVT? Por favor, fique à vontade, Luiz Afonso. Aqui a gente viu que os vizinhos socorreram. Então, isso foi bastante importante, aquele apoio que eles deram ali, todos estiveram ali no entorno, ajudando, fazendo alguma coisa para diminuir. E quando a gente chegou, estava na parte final e a gente fez o rescaldo daí. Sem dúvida, isso é muito importante também. Um abraço, Luiz Afonso. Tudo é bom, a gente sempre agradece o apoio. Nós que agradecemos. 10h15, Luiz Afonso Costa, que é o porta-voz da BVT, que é a Associação dos Bombeiros Voluntários de Tupancetã, nos relatando esse atendimento que ocorreu na madrugada de ontem, envolvendo uma propriedade aqui no interior do município, ali próximo ao Patu, né, no assentamento Conquista da Esperança, que é aqui na saída da cidade, e que infelizmente teve um galpão totalmente destruído, com vários produtos internamente, né, toda a estrutura do galpão, resfriadores, máquinas de ordenha, motosserra, geladeira, triturador, esmeril, enfim, outros itens que tinha ali dentro, mas graças à ação do proprietário, de vizinhos e do bombeiros voluntários, foi evitado que esse fogo atingisse um outro galpão e a residência que ficava próxima ali também. E é claro que a gente só fica triste pelo prejuízo financeiro, mas pelo menos não tivemos ninguém machucado, felizmente. 10h16, nós temos mais um intervalo. Vamos ao intervalo comercial, eu já retorno com a sequência da edição do seu programa Variedades, num oferecimento de farmácias associadas aqui. Você tem amigos, farmácias associadas em Tupã, a farmácia econômica, no oferecimento de Delta Sul com loucuras do Piá de Uruguaiana, porque você indo na Delta Sul, hoje você ainda aproveita os rescaldos, né, da visita que o guri fez no dia de ontem. Intervalo, eu já retorno.